FGTS é um fundo de garantia do tempo de serviço, uma espécie de poupança compulsória, que é paga em todos os contratos de trabalho com carteira assinada. Foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa. No início de cada mês, os empregadores depositam em contas abertas na Caixa, em nome dos empregados, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário. O FGTS, portanto, é formado pelo total desses depósitos mensais. Esses valores do FGTS pertencem aos empregados, que, em algumas situações, podem sacar esse total. Nós vamos saber em quais condições isso pode acontecer e também vamos esclarecer outras dúvidas da população. Quem vai responder para a gente é o advogado trabalhista Carlos Eduardo Amaral. Obrigado por nos receber aqui, doutor. Muito obrigado a vocês pelo convite. Vamos às perguntas nas ruas. Todo trabalhador tem direito a FGTS? Senão, quem não tem direito? Sônia, todo trabalhador com carteira assinada, ou seja, aquele trabalhador formalizado, ele tem direito a receber na sua conta vinculada na Caixa Econômica o FGTS todo mês. Quem está fora dessa proteção é justamente aquela pessoa que não tem carteira assinada. É o trabalhador autônomo e o próprio empresário, porque eles não têm registro como empregado. No seu caso, como você é ambulante, acredito que você seja autônoma. E autônomo não possui esses depósitos mensais na conta vinculada do FGTS. Como eu faço para saber o saldo do FGTS? Gabriela, olha só, você pode ter acesso ao seu saldo da conta vinculada do FGTS entrando no site da própria Caixa Econômica ou indo a uma agência bancária e pedindo seu extrato analítico. Lá você consegue conferir se houve depósito mensal, quais depósitos foram feitos em atraso e qual o rendimento que é feito todo mês nessa sua conta vinculada. Eu trabalhei numa empresa que não depositava o meu FGTS. O que eu devo fazer para resolver essa situação? Rodolfo, caso você perceba que a empresa não está depositando o seu FGTS e você percebe que, na verdade, é uma conduta reiterada, porque às vezes a empresa pode atrasar um mês ou outro, mas se você percebe, fazendo uma consulta no seu extrato analítico, que é um atraso reiterado, uma falta de pagamento reiterado, é bom você procurar o sindicato da sua categoria ou um advogado de confiança para que ele te oriente ao que você deve fazer, porque, inclusive, a falta de depósito de FGTS pode gerar a rescisão indireta do contrato de trabalho. E se ele descobrir só depois que ele foi embora que esse FGTS não foi depositado? Caso ele descubra que o FGTS não foi depositado depois dele ter sido demitido, ele pode procurar um advogado ou sindicato e ajuizar uma ação cobrando esses depósitos que não foram feitos. Essa conta do FGTS tem rendimento? Gustavo, essa conta do FGTS ela tem um rendimento. Se comparado com outros tipos de investimento do mercado, é um rendimento muito baixo. Então, o ideal é que o trabalhador não conte com o rendimento dessa conta vinculada no FGTS e sempre tenha em mente o valor histórico dos depósitos que foram feitos, porque muitas vezes esses rendimentos eles não são consideráveis. Quando o trabalhador pode sacar o FGTS? Tamires, em regra, o FGTS ele é liberado ao trabalhador sempre que ele tem uma demissão sem justa causa. Com a reforma trabalhista no ano de 2017, houve a inserção de uma nova possibilidade, que é aquela demissão por comum acordo, quando o empregado entra em acordo com a empresa para ser demitido. Não há uma demissão sem justa causa e nem uma demissão por justa causa. E nesse caso, a lei permite que se saque 80% do saldo da conta vinculada. Agora eu vou fazer outra pergunta. Assim, se a pessoa ainda está trabalhando, mas ela foi acometida por alguma doença, ou ela ou um dependente, né? Ela tem direito a sacar esse FGTS? Sim, caso a pessoa tenha alguma doença grave ou algumas doenças específicas descritas na lei ou algum dependente seu, ela pode sim fazer uso do saque daquele saldo da conta vinculada de FGTS. E no caso de algum desastre ambiental, também pode? Também. Inclusive, nesses casos, com base na própria lei, é possível sacar o FGTS justamente para servir como uma forma de amparo àquele trabalhador atingido por algum desastre ambiental naquela região. Fora isso, só quando a pessoa sai do serviço ou aposenta também? No caso de aposentadoria pela Previdência Social também. O ideal é a gente analisar caso a caso com base nos requisitos da lei, porque são várias as hipóteses em que pode ter a movimentação dessa conta vinculada. Alguns empregados, por exemplo, quando você tem uma autorização legislativa, eles podem usar inclusive para comprar ações das empresas nas quais eles trabalham. E já que a gente falou de aposentadoria, é bom explicar para as pessoas que são
Duas coisas diferentes, né? O FGTS é diferente do valor que é recolhido para a aposentadoria, certo? Exatamente. O FGTS, na verdade, é uma contribuição obrigatória que o empregador é obrigado a depositar na conta do trabalhador todo mês. Na verdade, é um dinheiro que vai ficando acumulando numa conta bancária para que ele seja utilizado quando o empregado é demitido ou tem uma necessidade repentina. No caso da Previdência Social, ela é uma contribuição obrigatória e nós temos que imaginar o seguinte: a aposentadoria, enquanto previdência social, ela é custeada tanto pelo trabalhador, e aí quando eu falo trabalhador, não é somente o trabalhador com carteira assinada, é o trabalhador de uma forma geral, autônomos, inclusive empresários que recebem Prolabore também pagam o INSS, e a própria empresa. Então, o INSS, a contribuição previdenciária que dá ensejo à aposentadoria, ela é uma contribuição diferente da contribuição do FGTS. Tá? O trabalhador com carteira assinada ele pode acumular as duas, tanto a aposentadoria quanto os depósitos de FGTS. Ok. Vamos à última pergunta agora. Eu queria saber qual é o procedimento para eu sacar meu FGTS. Olha só, Micaele, para você sacar o seu FGTS, você tem que estar com os documentos todos com base na Lei 8.036. Se você foi demitida sem justa causa, a empresa te fornece todos os documentos necessários, você vai ter que comparecer numa agência da Caixa Econômica, justamente para poder dar entrada nesse pedido de liberação do seu dinheiro. O ideal é que você compareça lá com um pouco de antecedência, porque pode ser que você precise extrair cópia de algum documento. Então, muitas vezes você precisa se locomover para algum local perto para poder tirar cópia de algum documento. E volta lá. O ideal é que você observe que na agência da Caixa Econômica tem um setor específico para saque de FGTS. Então, as perguntas foram essas. Muito obrigado por ter respondido para a gente. Dr. Carlos Eduardo Amaral, advogado trabalhista. Eu que agradeço, estou à disposição. Bom, você que está nos assistindo, espero que tenha gostado. Se ficou ainda com alguma dúvida, escreve para a gente nesse endereço de e-mail que está aqui abaixo. Até o nosso próximo Utilidade Pública.